Boa tarde, meu nome é Vanessa Lira, sou instrutora do Senac Caruaru. Vamos dar continuidade na apresentação dos portfólios, pré-requisito para conclusão de curso de aprendizagem em serviços de vendas da turma 184. Agora, o aluno Diego vai dar início à sua apresentação. Boa sorte, Diego. Obrigado, professora. Boa tarde, meu nome é Diego. E eu vim apresentar o meu portfólio, apresentando minha experiência no curso de aprendizagem em vendas com a professora Vanessa. E vamos começar agora, porque eu queria colocar essa imagem em específico na capa do meu portfólio, porque eu acho que seria uma boa representação de como é a minha primeira experiência na minha primeira experiência adulta em trabalho, por assim dizer. Isso é uma imagem da Guretsuko, que é uma personagem que ela meio que entra na vida adulta, meio que sem saber o que esperar, e acaba acontecendo várias coisas com ela. Inclusive, recomendo que vocês assistam. E a minha primeira experiência, quando eu entrei assim no curso do Senac, foi na UC1, onde a gente aprendeu a orientar clientes em relação às mercadorias, produtos e serviços. Só que eu quis ser mais fiel a mim mesmo e decidi pegar duas atividades que mais me marcaram assim, que eu achei que eu ia pegar o júri simulado, só que eu acabei não pegando porque eu pensei melhor. E a primeira foi essa sobre o procedimento de troca e devolução de mercadorias e produtos, onde a gente fez uma dramatização, que a gente fazia uma simulação de troca ou devolução de produtos baseado nos direitos do consumidor. E foi o meu primeiro trabalho em dupla, e eu lembro que eu fiz com o Pedro, que foi um dos meus melhores amiguinhos, assim, por todo o curso. E a gente fez uma interação que a gente até puxou para uma coisa mais engraçada. E a segunda atividade foi o planejamento de carreira, que eu acho que foi uma das atividades, assim, de todas as UCs que mais me fez parar para pensar, assim, em relação a mim mesmo no mercado de trabalho. E foi a primeira vez que a gente teve que fazer um mapa, onde a gente ia fazer nossos planejamentos para daqui 10 anos em relação à nossa carreira profissional. E foi a primeira vez que eu, assim, escrevi o que eu pensava em relação ao meu futuro. E eu fiquei muito feliz pelo fato de a professora Vanessa, assim, por todo o curso, muitas vezes, ter sido uma das pessoas que, eu não sei se ela sente a mesma coisa, mas eu sinto que ela sempre falou coisas que fizessem com que eu acreditasse, que ela acreditasse nas coisas que eu quero fazer, e nos meus planos e sonhos e tudo mais. Por isso eu adoro. Já a segunda, o C2, foi sobre onde a gente aprendeu a abastecer o ponto de vendas com mercadorias e produtos. Que foi um dos nossos primeiros trabalhos foi sobre a exposição de mercadorias, como está aí em roxo, no primeiro parágrafo, onde a gente começou a entender mais como funcionava a distribuição de coisas pelas prateleiras das lojas, coisas que eu não sabia, coisas que são muito óbvias, que a gente não percebe, como a gente apresentou sobre como deixar as prateleiras postas para que crianças sejam chamadas de crianças, em relação ao produto destinado a elas e tudo mais. E a segunda atividade que eu escolhi foi a promoção de vendas, onde a gente estudou o filme Show de Truman, onde a gente assistiu esse filme, e eu achei muito interessante, que eu nunca tinha visto, sou um péssimo cinéfilo, mas a gente analisou o filme e em grupos que eu fiz com Jesse e Pedro, foi que a gente percebeu muito sobre como os itens de venda eram postos sobre a câmera e sobre como o próprio Truman era um objeto de venda. E a gente decidiu analisar isso por um ponto de vista mais sociológico e antropológico em relação à mercadoria e pessoa. Pelo menos eu lembro. Essa Hello Kitty aí é em relação a um trabalho que eu acabei não colocando. Eu achei que ia acabar com todo o meu planejamento visual do slide, que foi eu vou dar uma menção honrosa para o nosso trabalho com a Veste Verão, que foi, acho que, um dos primeiros trabalhos que eu fiz com Jesse e Pedro.
E foi um trabalho ótimo, assim, pois me deu, assim, num ponto de vista pessoal, me deu uma visão melhor de como trabalhar design de arquitetura e tudo mais. Só uma menção honrosa mesmo. E a nosso C3 foi o nosso projeto integrador 1, que, na minha opinião, foi o melhor de todos. Porque eu não sei vocês, mas eu sinto como se a gente entrar no projeto integrador sem não saber nada foi muito mais leve e muito mais fácil do que quando a gente sabia. E eu não entendo por quê. E foi o primeiro trabalho que eu fiz junto com o primeiro PI que eu fiz com o meu grupo fixo de PI, que a gente ficou junto em todos os PIs possíveis, que foi Jesse, Clara e Pedro, que a gente ficou nos designs, e aí até fiz uma ilustração deles. E o ponto do nosso projeto integrador era justamente dar angariar mais vendas a partir da nossa empresa em Nova Agreste para os negócios em declínio dos trabalhadores do Alto do Moura que fazem arte a partir do barro. E a nossa C4 foi sobre realizar procedimentos de conferência de equipamentos, materiais e produtos no processo logístico. E o primeiro trabalho que eu escolhi foi em relação ao planejamento de carreira e mundo do trabalho, onde eu e Jesse, a gente tinha, e várias duplas na sala, tivemos que fazer uma simulação de entrevistas de emprego com o que a gente achava que poderia ser mais importante de você falar ou se perguntar numa entrevista de emprego, numa entrevista para uma vaga. E, inclusive, a gente foi muito bem nesse trabalho, eu achei muito interessante a gente trabalhar sobre... Porque sempre foi uma coisa muito que atacava o meu nervosismo, era entrevistas de emprego. E foi uma atividade muito interessante por esse ponto de vista. E também foi nessa atividade que nasceu uma piada interna, que eu não sei se a professora sabe, em relação ao fato de que a senhora elogiou muito eu e Jesse, e a gente criou um grupo com o Pedro, que a gente era o trio, eu, Jesse e Pedro, que a gente falava que nós éramos a dupla perfeita, e ele era o normalzinho do grupo. Não era com maldade, Pedro, a gente te ama, era só uma piada. E a segunda atividade foi a fase de recebimento de equipamento, materiais e produtos, onde a gente teve que fazer um fluxograma, que é uma das piores coisas para se fazer um fluxograma, sobre como funcionava o processo de uma mercadoria entrar e sair na empresa. Não, C5 foi sobre como organizar estoques de equipamentos, materiais e produtos. A primeira atividade que eu escolhi foi quando a gente pesquisou sobre os métodos de controle de estoque, Kanban, Cardex e Just in Time, que eram métodos que eu não conhecia, que como Just in Time, que eu achei o mais interessante, assim, foi como organizar a logística para que a coisa seja produzida, chegue, seja comprada e saia da loja no maior tempo possível para que não haja muito estoque na empresa. E o segundo foi sobre as técnicas de armazenagem, a definição e suas características, que a gente explicou sobre como o armazenamento de cada loja que a gente trabalhou funcionava. Foi uma aula bem leve, assim, que a gente expôs como as pessoas, principalmente que trabalhavam no estoque, como eu, na Riachuelo, não trabalhava no estoque, mas eu tinha muito contato, porque eu sempre estava organizando a loja e os produtos, então eu tinha que ficar muito de olho no estoque e aprender como funcionava. E a minha experiência na empresa, na Riachuelo, eu lembro que eu fiquei muito ansioso, como Clara também ficou, muito ansioso sobre a experiência na empresa, porque eu achei que ia ser muito mais fácil, mas não foi. A Vanessa estava certa nesse ponto, que foi uma experiência muito boa, foi uma experiência muito leve, porque eu tive contato com pessoas muito legais. Mas teve os pontos assim que eu não me orgulho de mim mesmo, mas não é pontos em relação ao trabalho profissional. Mas foi uma experiência muito enriquecedora que eu consegui implantar, principalmente os ensinamentos que a gente teve no início do curso, sobre como tratar o cliente, como abordá-lo, como tratar em relação a dúvidas de estoque e de armazenamento. Fazer cartão foi uma coisa muito difícil, mas foi uma experiência muito boa, assim, estou ansioso para voltar, menos para a parte dos cartões, novamente, eu friso aqui. E eu também aprendi muito mais coisas
sobre, principalmente nas últimas unidades, em relação a como tratar os clientes, como falar com eles e como analisar suas decisões de compras, que eu vou falar mais para frente, mas que eu me sinto muito ansioso para colocar esses métodos em prática. A nossa C6 foi o segundo projeto integrador, que foi com a ideia que a gente desenvolveu, que considerando a situação atual de fechamento dos provadores, a gente decidiu criar o nosso provador virtual, que seria usado por diversas lojas que contratassem o nosso programa. E assim, foi um pouquinho mais complicado do que o primeiro PI, mas mesmo assim eu gostei, eu achei muito interessante fazer, principalmente por ser um assunto que eu acho muito interessante, que é a gestão de tecnologia com moda. E foi um trabalho assim maravilhoso, visualmente e em suas características. A nossa C7 foi planejar e organizar ações de venda, onde a gente começou assim com estratégias de venda para a loja de departamento Renner, que não faz muito tempo, que a gente fez em grupos, onde a gente analisava os stakeholders da empresa, depois de aprender o que eram os stakeholders, e a gente tinha que criar uma proposta de inverno para alavancar as vendas no meio do ano para a loja Renner. E a segunda atividade que eu escolhi foi as estruturas de uma empresa e a relação entre seus departamentos, onde a gente discutiu e a professora explicou para a gente sobre como funcionam empresas hierárquicas e não hierárquicas, que eu achei assim, eu não sabia que existiam empresas não hierárquicas, foi muito interessante se aprender, e também sobre como pode existir hierarquia em diferentes, não uma hierarquia direta, mas uma hierarquia definida por departamentos de uma grande empresa. Ao C8 foi sobre realizar a venda, onde a gente estudou primeiro publicidade e roteiro de vendas, onde a gente escolheu um anúncio comercial e a gente dizia qual era o público-alvo daquele anúncio, que é uma coisa que eu acho muito interessante. Que, por isso que eu escolhi essa imagem, pois eu achei uma imagem muito característica, onde você coloca o olho e já percebe, tipo, nossa, isso aqui é feito para tal público-alvo em relação à faixa etária. Tudo mais. E também a gente tinha que expor qual era a estratégia que aquele comercial utilizava para agariar mais consumidores a partir do público-alvo que eles estão tentando atingir. A segunda atividade foi sobre o consumidor e seu comportamento e motivações, que eu achei muito interessante. Eu falo muito, eu achei muito interessante, mas é porque eu achei muitas coisas interessantes. Mas a gente pegou os fatores cruciais de uma venda a partir do modo em que a mente do consumidor funciona, o que eu acho muito legal, essa coisa de analisar o porquê as pessoas fazem coisas, que foi justamente o ponto dessa atividade, que inclusive a gente leu um capítulo do livro que a professora passou para a gente entender mais com as palavras que estavam escritas no livro, sobre razões subjetivas, razões objetivas como financeiro, razões subjetivas como a relação dele com o produto, a relação dele com o anúncio e as formas que o anúncio é projetado. Eu achei essa atividade muito legal. E ao C9 foi sobre realizar ações de vendas, onde a gente estudou, primeiro, marketing de relacionamento, onde a gente entendeu como se relacionar com o cliente, como a empresa pode se relacionar com o cliente após a venda, através das redes sociais, cookies e tudo mais, onde a empresa armazena dados ou vai até o cliente a partir das redes sociais e dos cookies na internet, como isso pode fazer com que o cliente retorne e angariar mais consumidores para aquela empresa. A segunda atividade que eu escolhi nessa UC foi a situação de aprendizagem Roda Viva, onde a gente pegou os aprendizados da UC e juntou todos numa simulação, onde a loja Roda Viva usou como base as estratégias de pós-venda, envolvendo trocas, manutenção e atendimento ao cliente. E a gente se dividiu em grandes grupos e criou essa simulação. E a UC10 foi o projeto integrador 3, onde a gente, como turma, analisou o modo de consumo da sociedade brasileira e a gente percebeu que era necessário um sistema que ensinasse à população seus direitos como consumidores e como funcionam as taxas tributárias postas sobre aquelas coisas que elas compram. É um fator muito importante, a gente decidiu criar nosso PI acima disso, que foi a primeira vez que eu primeira vez que eu participei da pesquisa de campo. Foi muito incrível. Foi a primeira vez que eu vi várias pessoas daqui da sala.
foi muito legal, que eu vou me aproveitar mais nessa coisa social no final, nas despedidas, que é agora. Que a gente inclusive vai apresentar nosso projeto integrador sobre esse assunto. Estou ansioso. E, por fim, eu queria prestar meus agradecimentos. Desculpa se eu fui muito rápido apresentando, ou se eu fui muito embolado. Mas eu queria prestar meus agradecimentos, principalmente à professora Vanessa e a todas as pessoas da sala, principalmente as pessoas que eu tinha contato e tudo mais, porque, enfim, eu não tenho problema com isso, então vou expor aqui rapidamente o fato que depois de toda essa coisa da pandemia, eu acabei criando muitos problemas em relação à socialização, que é justamente o problema que eu tive na Riachuelo. Eu criei um pânico social muito grande, e até a professora Vanessa falou sobre, nossa, como é possível ter tanto uma ligação através do virtual. Eu acho totalmente o contrário. Eu acho que justamente o fato de eu ter entrado em contato com vocês pelo meio virtual me ajudou muito a lidar com o fato de eu ter medo de ser julgado pelas outras pessoas quando eu vou me socializar com elas. E por isso eu fiquei muito feliz de conhecer vocês. E eu fico muito feliz por terem sido tão legais comigo. E o curso abriu portas, assim, tanto para que eu melhorasse na minha questão de, como posso dizer, de socializar com as pessoas e saber que eu podia ser uma pessoa sociável, que eu podia fazer amigos e que as pessoas podiam gostar de mim novamente. E também por ter criado novas amizades, como Jessie, que eu já falei aqui antes, mas eu detestava Jessie. Mas a partir do curso, eu acabei tendo mais contato com ela e eu percebi que talvez eu não gostasse dela, porque a gente tem muito em comum. Mas eu percebi que ela é maravilhosa e é uma das minhas melhores amigas possíveis. Embora a gente não converse muito, mas eu sempre estou aqui para conversar com ela aleatoriedades possíveis. E Pedro também, Clara, a professora. E João Lucas também, que eu também não falo muito, mas eu sempre achei uma pessoa muito legal. Queria falar aqui. E eu queria agradecer a vocês. E talvez. Não seja. Eu coloquei despedidas, mas eu não sei se é realmente uma despedida. Porque a gente tem redes sociais e a gente se conheceu no virtual. Então, qual o problema de continuar no virtual, por exemplo? Eu queria agradecer a vocês por essa experiência. Muito obrigado. E eu termino por aqui, embora eu tenha falado muitas coisas que não tenham sentido, porque eu estou nervoso. Mas obrigado, professor, e obrigado a todos vocês por ouvirem meu portfólio. Parabéns, meu querido. Assim você faz a gente chorar, né? Muita emoção mesmo na nossa apresentação. Mas vamos falar um pouquinho da parte técnica. Diego, como sempre, né? Desde o início, eu percebi em você um potencial incrível e tudo que você trazia das suas experiências empíricas agregava muito, sabe? Agregou muito durante as nossas vivências aqui no curso. Você trouxe conceitos, imergiu a gente no seu mundo. Você partilhou o seu mundo, os seus sonhos conosco. Então, foi tão puro e tão incrível isso que você fez, que não tem... Você perguntou como seria possível as pessoas gostarem de mim. Como não gostar de alguém como você? Como não gostar? Porque eu não sei dizer. Você é incrível, você é maravilhoso, você é generoso, Diego. Você é generoso, e isso é uma característica muito boa, muito bonita, e que só tem a levar você para frente. Você é muito inteligente, você não tem limite, eu acredito sim em você. Você disse, será que a professora acredita em mim? Acredito sim, acredito com todo o meu coração, com todo o meu ser, que você vai longe, você tem uma carreira profissional, uma vida linda pela frente, e acredite sim que você é uma pessoa maravilhosa e que só agrega positivamente na vida das pessoas, e que a gente tem sorte de ter você por perto. Tem sorte, porque você ensina com carinho, você traz as suas ideias com uma humildade, né? Sem soberba, você apresenta suas ideias, e suas ideias são
incríveis, incríveis. Sabe, ele vem com aquela ideia inovadora, com aquele jeito, traz uns conceitos assim, inovadores, aí eu paro e fico boquiaberta com o tanto de coisa boa que você tem para transmitir, sabe? Então, você vai ser sucesso a vida inteira, meu filho. Deus E te uma abençoe. coisa, eu acabei esquecendo. Obrigado, professora, pelas palavras. Eu estou quase me debulhando em lágrimas aqui. Mas, porque é uma coisa que eu sempre. Eu sempre tive muita. Eu tive uma época na minha vida que eu sempre fui muito. Como é a palavra? Muito inseguro em relação às minhas ideias e tudo mais. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei minhas referências e sempre tentei colocar na minha cabeça que tudo que eu fizesse, principalmente no contexto que a gente vive, tinha que ser a partir do meu próprio ensinamento. Principalmente porque a senhora percebe que o lado que eu, tirando o fato de eu me interessar por tecnologia, o lado estético que eu tenho não é uma coisa que tem muito investimento, então sempre foi uma coisa que eu sempre quis deixar para as pessoas uma marca minha, porque principalmente estética, pelo fato de que é como se eu estivesse treinando com vocês, principalmente porque foi a primeira vez que eu fiz uma coisa assim mais profissional, assim, para mostrar para vocês e colocar isso em prática, porque sempre eu vi como um treino para como eu quero impactar as pessoas, que eu quero chamar a atenção para que elas me deem uma oportunidade, sabe? Não sei se deu para entender. E eu esqueci de eu esqueci de colocar essa parte, mas um dos trabalhos que eu achei mais incríveis assim de fazer, que eu consegui dar, tipo, mostrar a minha opinião e a senhora me deu uma oportunidade de mostrar a minha opinião, foi aquele trabalho sobre o dia da como é a palavra? Consciência negra? Dia da consciência negra. Que eu sei que não é meu local de fala assim, mas o que eu quero falar sobre esse trabalho é o fato de que eu tava ainda me preparando para o Enem, eu estava muito seguro sobre as coisas que eu sabia. Então, a senhora trazer esse trabalho foi muito importante, porque eu consegui pegar todas as coisas que eu consegui aprender ao longo do ano com os meus estudos e com o que eu fui treinando assim um lado mais pesquisador meu, de trazer coisas. E um desafio que eu coloquei para mim mesmo naquele trabalho foi de colocar para vocês o que eu sabia sem pesquisar muito. Sabe? Tipo, pegar tipo, tudo, mesmo que ficasse incompleto, porque eu não falei tudo que eu queria tipo, falar assim, em relação a estudos e tudo mais, porque eu não tinha certeza nem conhecimento suficiente, mas eu meio que coloquei esse desafio para mim de tentar colocar no trabalho tudo que eu sabia, meio que para me testar, assim. E é uma coisa que eu sempre fiz em todos os trabalhos, tanto que eu não sei se dá claro que dá para perceber que todas as vezes eu apresento sem estudar nem nada. Eu sempre apresento sem estudar, pelo fato de que eu sempre gosto de trazer esses desafios para mim mesmo. E a senhora e todo mundo aqui me deu a oportunidade de me testar, assim. Eu sempre acho isso muito importante. E eu espero que vocês tenham gostado do que eu sempre apresentei aqui e tipo, de tudo que eu sempre falei. Embora às vezes eu não fale muito, eu seja meio recluso, mas eu fico muito feliz por ter entrado na turma com justamente essas pessoas, que eu acho que não teria como ser melhor, principalmente com a professora Vanessa. E eu fico muito feliz pelas suas palavras. E é isso. Eu que agradeço, Diego. Foi muito bom ter você aqui. Você é uma pessoa muito importante para esse grupo, agregou muito. E você é protagonista da sua história. Não esquece disso, tá certo? Não esquece. Não tem limite. Você pode tudo que você quiser, certo? Então, Coloco isso na minha acredite. cabeça todos os dias, tento colocar. Você pode, você é protagonista. Então, confia e vai, tá certo? Se tiver com medo, vai assim mesmo, tá bom? Então, um beijo para você, viu? Fazer Obrigado. muita falta. Foi muito bom a gente estar junto. Sim,